com o Facebook, olhando aí o que está acontecendo no Facebook, você marca ela e ela com certeza vai estar vendo aí a sua marcação. O Espírito de Deus pode nesse momento aí fazer com que ela possa também assistir. Então faça aí o compartilhamento, marque pessoas, que nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Tudo certo, irmãos? Glória a Deus. Você pode fechar o seu Facebook depois, porque vai ficar marcado aí, ok? Bom, hoje nós vamos compartilhar a última mensagem. Eu não sei se é a última, viu? Porque na verdade nesses dias que nós compartilhamos essa série escatológica, nós na verdade não compartilhamos ela na sua íntegra, né? Porque é muito mais abrangente a questão escatológica do fim dos tempos. Por exemplo, nós não falamos a fundo sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, por exemplo. Nós não compartilhamos, por exemplo, sobre outros aspectos que a palavra de Deus diz que haveria no fim dos tempos, como as 7 trombetas, os 7 selos, não é verdade? As 7 taças. Essas coisas não foram ditas. Mas isso não quer dizer que o que nós compartilhamos tenha sido algo vago, não foi. E hoje eu vou compartilhar a última mensagem dessa série, né? Pode ser que no domingo que vem eu fale mais acerca dos cavaleiros, das taças, das trombetas, mas de uma perspectiva assim geral, de um panorama geral, é a última mensagem dessa série, ok? E hoje eu queria assim compartilhar numa perspectiva, na perspectiva depois da vinda do Senhor, da segunda vinda visível do Senhor nos ares. Porque os estudiosos, eles discutem até hoje, e eu não sou alguém que vai me colocar aqui para definir o que é e o que não é, sendo que pessoas muito mais eruditas, estudiosas, pessoas que se debruçam aqui na palavra de Deus dia e noite aí, né, ainda discutem acerca da segunda vinda do Senhor. O que vai acontecer depois que o Senhor Jesus voltar nos ares? Bom, eu particularmente acredito que haverá um reino de 1000 anos. E esses 1000 anos será governado pelo Senhor Jesus. Eu creio que, conforme diz a Bíblia, Satanás será aprisionado durante 1000 anos. E depois de 1000 anos, ele será solto para enganar as nações. E por fim, Deus destruirá o diabo, os seus demônios e os ímpios para sempre. Mas há quem diga que esses 1000 anos é um símbolo. Esses 1000 anos, na verdade, é o tempo que nós já estamos vivendo. Porque o tempo que nós já estamos vivendo, Deus já está reinando através da igreja. Eu não creio dessa forma, porque nós vemos que o governo de Deus, na verdade, não foi estabelecido de forma inteira na terra, é ou não é? Jesus disse: orai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Se Jesus disse para nós orarmos, venha o teu reino, significa que o reino de Deus, ou o reino dos céus, ainda não foi estabelecido totalmente na terra. Então eu creio que depois da vinda do Senhor, o Senhor virá, aprisionará Satanás, e haverá um período de 1000 anos que se chama reino milenar, ok? Mas eu não quero falar disso. Eu quero falar numa perspectiva geral do que vai acontecer após a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor nos ares, ok? Então hoje nós falaremos a respeito do novo céu, os novos céus e nova terra, como sendo a parte final do plano de Deus, do plano divino, a consumação de tudo,
o que o nosso Deus planejou antes da fundação do mundo. Mas antes eu gostaria de recapitular com você tudo aquilo que nós já vimos até aqui, porque eu não quero que a sua mente fique vaga acerca do que nós já falamos lá atrás, ok? Então nós já vimos lá a respeito do sermão profético, que está lá em Mateus capítulo 24, que está lá em Marcos capítulo 13, Lucas 21, que foi a resposta que Jesus deu aos seus discípulos acerca dos sinais que haveriam de preceder a sua vinda, e de preceder também a consumação dos séculos. O que Jesus falou naqueles dias, no sermão escatológico, acerca do fim dos tempos? Ele disse que o templo lá em Jerusalém seria destruído, e foi mesmo, no ano 70 depois de Cristo. Nós vimos também que Jesus falou acerca dos sinais que aconteceria, o princípio das dores. Nós falamos na semana passada sobre a vinda do anticristo, e com ele a grande tribulação. Depois Jesus falou sobre o seu retorno em glória, nas nuvens, para salvar o seu povo, a quem Jesus disse que são os benditos de meu Pai. Lembra? Não sei se você já viu isso. A Bíblia diz que os bodes ficarão à esquerda. Por isso que a direita é tão importante. Sempre quando eu vou fazer algum gesto profético, eu levanto a mão direita, porque é a destra do Pai que estarão os benditos, e com eles a entrada para o reino dos céus. Mas também Jesus vai vir para julgar os ímpios, a quem ele chamou, irmãos, e isso é muito sério. Jesus chamou esses de malditos. Ele disse: apartai-vos de mim, não vos conheço. A esses, disse Jesus, está preparado o inferno, para esses, para o diabo e para os seus anjos. Então perceba que todos nós, todos, sem exceção, somos direcionados para um destino eterno. Todos nós, todo ser humano, presta atenção, não é animal não. Animal é alma vivente. Cachorro não vai para o céu, gato não vai para o céu, animais não vão para o céu. Os únicos seres que possuem espírito são os homens, e esses são seres eternos, ok? E todos nós seremos direcionados ou para o inferno ou para o Senhor, a vida do Senhor para a eternidade. Tá certo, irmãos? Então hoje nós veremos o ensino do Novo Testamento sobre novos céus e nova terra, que será o local de habitação eterna dos que forem salvos pelo Senhor, e o período final da história desse mundo, ok? Então, embora não faça parte, esse assunto não faça parte do sermão profético de Jesus, esse ensino, ele é dado por Deus através de outras situações bíblicas, ou seja, através dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus, e também dos profetas do Antigo Testamento. Então, por exemplo, Isaías, ele é um profeta messiânico, que fala desse tempo, de novos céus e nova terra, certo? Vamos ler lá em Isaías 65. Diz assim: porque já estão esquecidas, aqui está falando no novo tempo de Deus, para aqueles que foram salvos, porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas dos meus olhos. Pois eis que eu crio novos céus. E é interessante que Isaías aqui fala de novos céus. Seja assim bastante, pense as palavras que a palavra de Deus diz. Novos céus significa que não há um céu apenas.
A Bíblia descreve pelo menos 3 céus. 3. Então lá em Isaías diz: eis que eu crio novos céus e nova terra. A terra aqui já está no singular, porque existe apenas uma terra. E não haverá lembrança das coisas passadas. Olha que maravilha. Não é que vai dar uma amnésia celestial em nós. É que a glória que há de ser revelada para nós, ela é tão esplendorosa, tão maravilhosa, irmãos, que as coisas passadas jamais há de ser lembradas. Não haverá um memorial. Você sabe que hoje nós temos o costume de construir museus, sim ou não? E você vai no museu para ver o quê? Coisas do futuro, coisas do presente, coisas do passado. Lá é um memorial das coisas que já passaram. Mas Deus diz que acerca da nossa vida passada já não haverá memorial delas. Não é que vai dar uma amnésia na gente, você entende? Mas as coisas que há de ser revelada para nós, será impossível nós ficarmos olhando para trás. Aleluia. Eu anelo por isso. Sabe, às vezes dá umas angústias em mim, nesse corpo frágil, limitado, irmãos. Eu não vejo a hora disso acontecer. Mas vós folgareis, olha só, e exultareis perpetuamente. Quem conhece essa palavra? Perpetuamente. Para sempre. Não haverá fim no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém, e aqui é a Jerusalém celestial, nós. Eis que crio para Jerusalém alegria para o seu povo, alegria, e para seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei. Olha só, Deus está dizendo que Ele vai se alegrar também nesse dia. E me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela, em Jerusalém, nem voz de choro e nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. O que você construir, o que você receber de Deus, você vai usufruir. Nesse mundo, você sabe que a gente trabalha, e às vezes, de forma geral, amém, irmãos? Principalmente aqui no Brasil, lugar que os impostos são terríveis. Trabalhadores que soam, acordam de madrugada, trabalham e veem as suas rendas serem levadas por homens maus. Você demora tantos anos. Eu estava vendo um dia desses aí, nessa pandemia principalmente, quantos trabalhadores autônomos, informais, vendendo o seu pastel, vendendo a sua fruta, sendo tirado o seu sustento, o seu dinheiro sendo roubado, pessoas sendo saqueadas por esse mundo injusto. Mas a Bíblia fala que você, nesse tempo, vai edificar, e você é que vai gozar daquilo que você construir. Não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para calamidade. Pais não vão perder. Aqui a gente está falando na cultura antiga, porque são a posteridade bendita do Senhor, e seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Olha só, antes de você falar, Deus já vai estar satisfazendo o desejo do seu coração. Antes de você abrir a boca, as coisas já vão acontecer, e você fala: nossa, eu nem cheguei a pedir. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei.
o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão, aí os veganos pira, e o leão comerá palha como o boi, pó será a comida não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então aqui é a primeira menção sobre novos céus e nova terra nas Escrituras. O profeta Isaías, ele descreve o reino do Messias, e nós entendemos aqui que se refere ao período logo depois da segunda vinda de Cristo, que será o reino eterno do Senhor. Você sabe que isso foi predito pelo profeta centenas de anos antes da vinda do Senhor Jesus pela primeira vez. Isso foi uma profecia há milhares e milhares de anos de nós para trás, e centenas de anos atrás da primeira vinda de Cristo. Mas eu gostaria de ver algumas importantes observações acerca do que fala aqui o profeta. Então, primeiro, o profeta, ele tem uma visão do novo céu e da nova terra que Deus promete que irá criar. Ele tem uma visão, o reinado eterno do Senhor Jesus. Segunda coisa, ele descreve também o que ele viu, usando a linguagem da sua época, uma linguagem poética, filosófica, acerca da cultura, cotidiana da sua época. Uma terra cheia de crianças e velhos, cheias de árvores, animais, vivendo em paz. Então essa era a ideia ideal de paz naqueles dias. Outra coisa, nessa nova realidade não há mais dor. Aleluia. Para quem é cheio de dor, tem que dar um grito, pular dessa altura. Sabe aquela pessoa que vive ai, ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui? Não haverá mais dor, nem física e nem de alma. Não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte. Outra coisa, o que haverá? Apenas paz. Haverá prosperidade. Aquilo que você fizer vai multiplicar de maneira exponencial. Vai haver longevidade, ou seja, imortalidade. Você terá um corpo ressurreto. Haverá não guerras mais, mas haverá união, proximidade. Pessoas que hoje, eu fico pensando, irmãos, não combina com crente. Não combina com crente. Vou falar uma coisa que não é para ofender, não é indireto, não é nada disso, mas não combina com crente viver isolado. Não combina. Sabe por quê? Porque o que Deus tem preparado para nós é uma grande congregação. Você sabe que naqueles dias não haverá, eu não quero ficar perto de fulano ou ciclano. Não vai haver esse tipo de coisa. Você sabe, tem algumas características que eu acho engraçado. Tem pessoas que não gostam de barulho, sabe, mas não é aquele barulho ensurdecedor, é qualquer tipo de barulho. Eu fico pensando, meu Deus, como é que vai ser a vida dessa pessoa lá no céu, ou na Nova Jerusalém, ou onde ele estiver com o Senhor, porque a Bíblia fala que haverá uma multidão de santos. E você já viu alguma multidão calada? Totalmente calada, em silêncio, sem abrir a sua boca. A Bíblia fala que no céu há uma adoração constante, 24 horas, se é que eu posso dizer, porque lá é um tempo eterno, lá não tem tempo como nós, 24 horas, mas constantemente, incessantemente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E você acha que é um ou dois que dizem isso? Não, os céus clamam pela glória do nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo haverá união, ninguém vai querer ficar isolado um do outro. Haverá amor, mas também haverá com isso alegria. Não vai ver gente carrancuda, aquelas pessoas que acordam de manhã com a cara amarrada, sabe? Você olha assim, você fala: eu não vou nem falar nada, porque está com a cara amarrada, meu Deus do céu.
E aí você fica na segunda para falar com essa pessoa. Outra coisa, a nova criação é uma restauração do jardim do Éden. Só que mais superior. Por quê? Porque nele não haverá mais dano nem mal. Se por um lado o Éden foi afetado, por outro lado, esse novo céu e nova terra não será mais atingido. E nós vemos também que a serpente está comendo pó. Então isso nos mostra que no primeiro jardim que Deus construiu, tudo era perfeito, ok? Não estou dizendo que havia alguma imperfeição, mas é interessante que nós vemos que havia a possibilidade de o pecado entrar no jardim do Éden. Por quê? Ainda que ele fosse perfeito, Deus disse para Adão o que, irmãos? O que ele devia fazer acerca do jardim? Cultivar e... Não sabem, né? Hã? Não. Acerca do jardim, ele disse que deveria cultivá-lo e guardá-lo. E tudo aquilo que você manda guardar é porque tem uma certa vulnerabilidade. Agora, de quem Deus mandou guardar o jardim? Da serpente, do diabo. Então isso mostra que ainda que o Éden fosse perfeito, havia uma brecha, porque Deus disse: não deixe nada entrar de ruim. Aonde que estava Adão quando a sua mulher estava lá conversando com a Cici, ou com a Sussu, Curi? Aonde ele estava, André? Então isso, ele devia estar cultivando, porque guardando ele não estava. Nessa hora ele deve estar cultivando lá, porque guardando nessa hora ele não estava, porque ele permitiu. A conversa foi muito longa. Então nós vemos aqui uma vulnerabilidade. Já no novo céu e na nova terra, graças a Deus, essa possibilidade é inexistente. Lá não tem vulnerabilidade, porque Deus já lidou definitivamente com a questão do pecado. Aonde que ele lidou com isso? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Deus deu um basta ao pecado. O pecado ele já foi julgado. O pecado já foi pago, as suas demandas já foram atendidas através do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Aleluia! Por isso, qual é a consequência? Qual que é a consequência disso? A consequência é que os que foram redimidos pelo Senhor tiveram seu problema com o pecado resolvido. Aqueles que estão em Cristo e são novas criaturas, já são pessoas guardadas de todo pecado. Por quê? Porque o pecado foi condenado na sua carne. Amém? Então por isso, irmãos, eu costumo dizer para vocês, sobre nós, sobre a igreja, sobre aqueles que nasceram de novo, não há mais culpa. E se não há mais culpa, não há mais acusação. E se não tem acusação, não tem condenação. E nem poder do pecado contra você. Não há a menor possibilidade da entrada do pecado no novo céu e na nova terra. Você está entendendo? Deus blindou você com o sangue do Senhor. E toda vez que o Senhor olha para você, toda vez que Deus Pai olha para você, Ele não vê o seu pecado. Ele olha para você, Ele vê o sangue aplicado em você. E esse sangue não é qualquer sangue, é um sangue imaculado. É um sangue que te cobre, é como se fosse um sangue que venda os olhos de Deus acerca do pecado que às vezes nós praticamos na carne. Eu não sei se você entende, mas você não é esse homem, e quando eu digo homem é na questão humana, você não é esse homem exterior. Você sabia disso? Você não é esse homem que você todo dia olha no espelho e fala: olha, esse sou eu. Não, esse não é você. Esse é o velho homem. O novo homem está dentro de você. É por isso que Paulo diz
que aquilo que ele quer fazer de bom, aquilo que ele deseja fazer respondendo a Deus de bom, ele não consegue, mas o mal que ele não quer, quando ele percebe, ele já fez. Por quê? Porque há um velho homem querendo praticar coisas pecaminosas. A Bíblia diz que o novo homem, o espiritual, milita, guerreia, briga constantemente com o homem exterior, carnal. E é por isso que é importante você e eu estarmos sempre, constantemente, reunidos, ouvindo a palavra de Deus, deixando que ela entre dentro de você, porque o seu homem interior é alimentado, visto que uma vez ele é alimentado, o exterior é derrotado. Sabe aquelas vezes que você não quer vir para o culto? É o homem exterior. Sabe aquelas vezes que você fica indisposto, sem disposição, que você não quer fazer as coisas espirituais? É a carne, é o velho homem, é o homem exterior, lutando com o interior. Porque você sabe, aquele que nasceu de novo, lá dentro dele, ele quer participar das coisas de Deus. Ele quer, mas às vezes o homem exterior, eu já estou falando outra coisa aqui, mas só estou querendo dizer para você, é Deus falando, irmãos, pelo amor de Deus. É Deus falando, que isso aí não está nem fazendo parte. Você sabe, você tem que entender que essa carne, essa casca, ela não quer fazer nada para Deus. Aquele que é nascido de novo, lá dentro, no seu íntimo, ele quer buscar Deus, mas às vezes ele não tem força. Por quê? Porque alimenta mais o que é de fora do que o que é de dentro, mais do que é da terra, do que aquilo que é celestial, e acaba o quê? Perdendo o seu vigor. Bom, mas deixa para lá isso aí. Aleluia. Mas uma coisa que eu quero falar para você, que uma vez que você nasceu de novo, não há mais acusação contra a sua vida. Não há. E por isso não há nenhuma possibilidade do pecado, digamos assim, condenar você para um outro destino. Não tem, irmãos. Então, na verdade, esse era o plano de Deus desde o começo. Desde antes de Deus mesmo fundar o mundo. A vontade de Deus é que o pecado não ameaçasse a sua criação. Você sabe, Deus não criou o homem para ele cair. A queda do homem foi apenas um desvio. A queda do homem foi apenas um desvio momentâneo daquilo que de fato Deus queria fazer no seu plano original. Eu tenho uma historinha, uma ilustração que eu aprendi, vou contar para você. É como se, digamos, a Maiara aqui, ela teve um plano maravilhoso com os filhos dela. Ela planejou ir para o shopping certo dia. E aí ela deu banho nos seus filhos, ela colocou a melhor roupa, penteou o seu cabelo, passou um perfume, um talquinho. Mas a Maiara mesmo, ela não tinha ainda se aprontado. E então ela vai lá tomar o seu banho também para se vestir e poder levar os seus filhos para o shopping. Esse era o plano. Mas aí nesse inteirinho, não que Deus precise tomar banho, viu, irmãos? Mas é para você entender. Ela pegou e deixou os filhos, dizendo: olha, espera aí um pouco, eu já venho, nós vamos para o shopping. Só que aí um deles decidiu ir para a lama. Aí ele se sujou. Aí o outro pegou, que estava na lama, falou assim para o que estava limpo ainda, disse: olha, vem, está gostoso aqui. E aí o outro, seduzido por aquele prazer, foi também. Quando a Maiara sai do banho, olha aquela coisa e fala: meu Deus, e agora? Ela desistiu de ir para o shopping? Não, mas agora ela vai ter que dar um banho novamente, colocar novas vestes, e se prontificar que isso não vai acontecer de novo. Foi isso que Deus fez conosco. Através de Adão, o pecado entrou, a sujeira entrou e contaminou toda a raça humana. Mas em Cristo, o último Adão,
Deus nos purificou, nos lavou e nos deu novas vestes, chamadas de vestes de justiça. Não é a sua justiça, mas as vestes de justiça de Cristo. Aleluia! Mas falando de Cristo, qual que é o ensino de Jesus sobre o mundo vindouro? Quero compartilhar com você. Mateus 8 diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, no reino dos céus. Então o termo reino dos céus aqui se refere ao governo de Deus, ao governo que Deus tem no céu, ok? Então aqui se refere no período em que nós, quando Jesus nos buscar, quando houver novo céu e nova terra, a Bíblia fala que nós seremos glorificados e nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e nós vamos ali banquetear com eles, ok? Lucas 22, Jesus disse: e tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e repartir entre vós. Foi a noite da ceia. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da vide, ou da videira. Jesus bebia vinho, sabia? E aqui ele está dizendo que aquele momento, naquela ceia, era o último momento que ele estava bebendo do fruto da vide, da videira, e que ele só haveria de beber novamente quando ele o que? Voltasse. Olha o que diz lá: não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Haverá um dia que Jesus, ele vai se assentar conosco, e nós nos assentaremos com ele. Isso aqui mostra que Jesus, ele vai se deleitar não com vinho natural. O vinho tipifica a nova vida no Espírito. Haverá um dia que Jesus virá e nos mostrará uma outra bebida, que ainda nós não conhecemos, mas um dia há de ser revelada, um novo céu e uma nova terra. Lucas 20 diz assim: então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam e nem se dão em casamento. Olha que interessante. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Perceba aqui alguns pontos importantes que Jesus fala de novos céus e nova terra. Jesus disse que, primeiro, que na era vindoura, e que nela entrariam apenas pessoas dignas. Quem são essas pessoas dignas? São os seus atos de bondade? São os seus atos de justiça? Não. Primeiro, são os eleitos de Deus, ok? Segunda coisa, são aqueles que foram justificados por Cristo. Não é a sua justiça, porque não foi você que foi para a cruz morrer por ninguém. A sua justiça para Deus não vale nada. Mas uma vez que a justiça de Cristo foi imputada em você, agora você é justo. Então os dignos são aqueles que foram justificados, ou seja, salvos pela graça. Você foi salvo pela graça, isso é inegável, irmão. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso: pela graça sois mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Para quê? Para que no final eu e você não se glorie. Está entendendo? Aleluia. Então Jesus disse também que esses não se casam e nem se dão em casamento. Por quê? Porque eles não podem mais morrer.
Basicamente, porque hoje em dia, né, eu não sou contra. É que assim, irmãos, a minha visão, me perdoe dizer assim, é inegável, assim, se tapar, né? Ou se deixar ficar cego por essas coisas. Mas Deus constituiu o casamento, deixa eu falar para você, assim, não é para acusar, não é para nada disso. Desde quando houve, aí entra no que a Mara disse, quando Deus disse uma ordem também para Adão: deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e Deus os abençoou, dizendo que multiplicai, enchei a terra, ok? Então basicamente, o que Jesus está dizendo aqui, é que a necessidade do homem se casar, é para que ele tenha filhos, e tendo filhos, a sua posteridade se multiplique, levando o legado do seu nome, da sua casa. Mas Jesus diz aqui que nós seremos como os anjos. Você sabe, os anjos não morrem, por isso eles não casam e não se dão em casamento, porque eles não morrem. Deus mesmo criou eles do nada. Você está entendendo? Então Jesus diz o quê? Que nós seremos como eles, porque nós não vamos morrer. Então, casar é uma necessidade humana, para que a sua posteridade, a sua prole ali, né? Sua posteridade, ela possa dar continuidade. Mas, uma vez que já não morremos, por que seremos como os anjos? Ok? Vamos ver aqui o ensino do apóstolo Paulo. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ardente é aquela chama que queima. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem? Quem é filho aqui? Você sabia que a criação, tudo que é criado, tudo que Deus criou, aguarda com um anseio ardente pela manifestação sua. No dia em que Deus vai fazer de você alguém glorificado, a criação tem um desejo ardente por isso. Pois a criação está sujeita ao quê? À vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a criação à vaidade? Não foi voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O pecado. Através de quem? De Adão. Próximo. Na esperança de que a própria criação também será redimida. Não foi só eu e você que fomos redimidos pelo sacrifício de Cristo. Isso é maravilhoso. Olha o ato de Jesus Cristo naquela cruz. A Bíblia diz que Ele redimiu toda a criação, irmãos, toda. Nós vemos campos, nós vemos montanhas, nós vemos aquelas montanhas exuberantes da Europa, aquelas coisas lindas, aquele verde, às vezes aquela neve, aqueles rios, aqueles mares magníficos, nórdicos, né? E nós achamos muito lindo. Mas você sabe que o que nós vemos hoje é um mundo caído? É um mundo caído. Se você acha esplêndido o que você vê hoje, mesmo sendo essa natureza caída, imagina aquilo que Deus há de fazer na era vindoura. Eu estava vendo um artigo na internet, um teólogo chamado Rodrigo, alguma coisa, não lembro o nome dele direito, mas é um teólogo famoso, acho que é Rodrigo o nome dele. Ele colocou no telão um quadro magnífico, pintado. Alguém pintou aquele quadro. E era exatamente aquela imagem daquelas montanhas europeias e tal. E ele perguntou ali para os entrevistadores: quem vocês acham que pintaram esse quadro? Homem ou mulher? Talvez seja uma mulher, né? Com a sensibilidade e tal. Pintar aquele quadro é uma coisa bonita e tal.
E aí, o que você acha? Foi uma pessoa boa ou ruim que pintou esse quadro? E as pessoas dizendo, talvez seja boa, né? Provavelmente boa, né? Para ter um olhar tão peculiar, tão, né? Para fazer uma bela arte. E ele disse, foi Adolf Hitler. Todo mundo, uau! Hitler, com toda a sua maldade, ainda conseguiu desenhar algo belo. Você sabe que os nossos olhos são muito limitados. Nós contemplamos aquilo que nós vemos, sim ou não? E alguma coisa nesse mundo a gente tem que achar bonito com parâmetros de outras coisas, sim ou não? Nós achamos fulano A bonito porque em detrimento do fulano B não é tão bonito assim, sim ou não? Mas sabe o que eu fiquei pensando? E eles dizendo, né? Nossa, que coisa extraordinária, né? Como Hitler pode pintar? E eu fiquei pensando, Deus falou no meu coração naquele momento. Não tem nada de, digamos assim, de especial nisso. Porque um homem caído apenas pintou uma criação caída. Um homem caído, aí sim, seria impossível de descrever algo celestial. Mas o que tem de diferente um homem caído pintar algo que também está caído? Você entende, irmãos? Aquilo foi apenas uma habilidade para pintar, de visualizar, e uma habilidade para colocar as coisas no lugar. Eu vou dizer a minha opinião. Se você pensar diferente, amém. Eu estou em paz, fico em paz também. Mas o que eu vejo é que um homem caído pintou algo caído. Então nada se compara com aquilo que há de ser revelado para nós. Onde eu parei? A esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Olha só, a criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme. Olha só, a criação geme e suporta o que? Angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, no homem interior, aguardando a adoção de filhos, ou a consumação, para Deus de fato consumar aquilo que tem para nós, a redenção do nosso. Olha só, não é esse corpo que será o seu corpo para sempre. Então o apóstolo Paulo aponta que a primeira criação descrita em Gênesis estava sujeita à vaidade. Qual que é a vaidade? O pecado. E a terra, por causa do pecado, está sob maldição. Aquilo que nós achamos muito bonito e lindo nos horizontes está sob maldição. O que Deus disse para Adão? Maldita é a terra por tua causa. Vocês já viram isso na Bíblia? Então Deus colocou a terra dessa forma. Ela está sujeita ao pecado e por isso também aos efeitos do pecado. Mas Paulo também menciona que a atual criação será redimida do cativeiro do pecado, porque toda a criação está em colapso desde a queda do homem. O que nós vemos hoje, irmãos? Pelo amor de Deus, o que nós vemos hoje? Eu e você como seres espirituais. Quando eu falo seres espirituais, é o homem que está dentro de você. Precisa discernir isso. O que nós vemos hoje? Nós vemos catástrofe, nós vemos terremotos, nós vemos tsunamis, nós vemos enchentes, nós vemos mudanças climáticas e um bocado de coisa que aparece nos noticiários todos os dias. Pandemia. E essas coisas sempre existiram após a queda. E cada ano que passa as coisas vão ficando pior. Não espere que o mundo vai melhorar não, viu? Não se iluda. Eu não estou sendo pessimista. Eu estou sendo realista acerca da verdade da palavra de Deus. Mas graças a Deus a Bíblia diz que toda a terra será resgatada, redimida, quando se manifestar os filhos de Deus, ou seja, quando houver a ressurreição dos mortos e dos vivos na vinda do Senhor Jesus. E quando Ele vir, Ele vai fazer novo céu e nova terra. Vamos ver o que a Bíblia diz lá em Apocalipse sobre novos céus e nova terra.
Diz assim: vi no céu, vi novo céu. É interessante que agora céu aqui é no singular, e nova terra, porque existe esse céu que nós vemos aqui. Você entende? Qual que é o céu que você consegue enxergar? Esse primeiro. Quando você ultrapassa a atmosfera, o que você vê? Um outro céu. Sim ou não? Mas a Bíblia fala que há um terceiro céu. Você entende? Mas o novo céu aqui, de uma perspectiva geral, também vai haver. É que eu creio, irmãos, presta atenção, essa terra vai ser restaurada. A Bíblia, eu vou falar de uma linguagem que você conhece muito a respeito de canções. A Bíblia fala que nós somos vasos, né? E você canta também canções gospels, né? Evangélicas, dizendo que você é um vaso quebrado. E aí você pede para Deus o quê? Para Deus te refazer. Me refaça, me reconstrua, Senhor. E é exatamente o que Deus vai fazer. Deus vai reconstruir a partir de uma destruição. Então, para que algo novo seja recriado, o velho tem que ser o quê? Destruído. Porque Deus não faz remendo em coisas velhas. Lembra que Jesus disse que você não coloca vinho novo em odres velhos. Um vinho novo tem que ser num odre novo. Então Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. E eu creio que um dia a nova Jerusalém vai descer para cá, nesse novo céu e nessa nova terra que Deus vai criar. Pode parecer um pouco vago para você, irmãos, mas Deus ainda vai trazer um pouco mais de luz. Pois o primeiro céu, tá vendo? O primeiro céu e a primeira terra passaram. E é interessante que o mar já não vai mais existir. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que o quê? Descia do céu, da parte de Deus, ataviada, gloriosa, como noiva enfeitada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus. O tabernáculo é o lugar da comunhão de Deus com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles na pessoa de Cristo. Você vai habitar com Deus. E Deus mesmo, olha só, estará com eles. E o que Deus vai fazer conosco? Vai nos enxugar dos olhos toda lágrima, porque não vai haver motivo. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então o livro de Apocalipse, nessa revelação tremenda, registra aqui uma visão extraordinária. É a visão do apóstolo João que descreve Deus criando novo céu e nova terra. E sobre essa visão eu queria mostrar uma percepção para vocês. Primeiro, mostra aí, para frente. Não, não é esse não. Volta lá em Apocalipse. Deixa eu ver. É Apocalipse aí? Aí para frente não tem. Eu acho que eu não coloquei então. Primeira percepção: João vê a criação do novo céu e da nova terra conforme Isaías. Aquilo que ele viu em Isaías, aquilo que nós vimos em Isaías, João aqui endossa. A mesma visão. Você percebe que a Bíblia não é contraditória. Outra coisa, ele também descreve de maneira figurada usando símbolos, conforme a linguagem de Apocalipse. Outra coisa, João acrescenta alguns elementos à visão de Isaías, como que? A visão da nova Jerusalém descendo do céu, que é o símbolo
da igreja glorificada. Aí você me pergunta, mas você crê que a Nova Jerusalém apenas são as pessoas? Eu creio que a Nova Jerusalém, ela é física, existe uma cidade mesmo, uma cidade extraordinária, porque fala de medidas, né? Na Bíblia ela tem largura, ela tem comprimento, ela tem altura. Então eu acredito que a Nova Jerusalém, ela é física também, é uma cidade gloriosa. Mas eu acredito também que a Nova Jerusalém somos nós, a igreja do Senhor. Agora vamos ver aqui uma descrição mais detalhada em 2 Pedro. Estou lutando contra o relógio. Pedro disse assim: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. O que Pedro está dizendo aqui? Que tempo foi esse? Quando o mundo terminou através do dilúvio. Lembra Noé, a arca, a água vindo, acabou com todo mundo, só ficou a família de Noé? Então Pedro está relembrando. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Um dia fogo vai cair do céu. Se você acredita na Bíblia, é o que a Bíblia está dizendo. Eu não vou estar aqui, em nome de Jesus. Mas é como eu disse, para se fazer algo novo, tem que destruir o velho. Aí você fala: nossa, pastor, você é presunçoso, você que não vai... Não estou dizendo que você vai estar aqui, estou dizendo que eu não vou estar. Cada um tem a sua convicção e fé. Eu não vou estar aqui em nome de Jesus. Ora, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Quem são os homens ímpios? São aqueles homens injustos. É aqueles que praticam o mal? Não, aqueles que se acham justos de si mesmo. Os injustos são aqueles que não foram justificados pelo Cordeiro. Você sabe, tem pessoas que acham que são justas. Eu vi um testemunho de um rapaz que ouviu falar sobre a graça de Deus. E a pregação foi falando com ele sobre graça, favor imerecido, justificação pela fé. E aí o pastor foi cumprimentar ele, porque ele foi em direção ao pastor, e o pastor perguntou para ele: tudo bem, a paz do Senhor? Ele disse: pastor, quero falar algo para o senhor. Eu descobri uma coisa, que eu sou viciado em ter mérito, que eu não quero abrir mão do mérito, porque o mérito me faz sentir bem, ou seja, o meu ego. Então há muitas pessoas que se recusam a aceitar a justificação pela fé por causa do seu próprio mérito, querem dizer que foram elas que foram justas. E você sabe, esse é uma grande luta espiritual, entendermos que de nós mesmos não há justiça alguma, que toda justiça procede do sacrifício de Cristo através da cruz. Onde eu parei? Acabou? Próximo. Há todavia uma coisa, amados. Olha só, para aqueles que acham que o Senhor Jesus está demorando. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Então, irmãos, não se esqueçam que para o Senhor, que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E Pedro adverte para que a gente seja vigilante, dizendo: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Porque tem pessoas que dizem: você fala que Jesus vai voltar, mas se passaram 2000 anos? E Pedro está dizendo: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Deus é longânimo para conosco, para com a gente e para com a humanidade. É por isso que Jesus não voltou ainda. Por quê? Qual que é o desejo de Deus? Não querendo que
nenhum, o quê? Pereça. Deus não quer que nenhum pereça. Pelo contrário, senão que todos cheguem ao arrependimento. E arrependimento significa mudança de mente. Oh, eu pensava que eu era justo, mas Deus falou comigo, a luz de Deus veio sobre mim e eu entendi que eu não sou justo de mim mesmo. Eu preciso de Cristo, eu preciso da justiça dele, eu preciso me vestir dele. Na medida que Deus olhe para mim agora, Deus não me veja mais, Deus veja Cristo em mim. Entendeu? Isso é arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. É trava-língua isso aqui, hein? Estrepitoso estrondo. E os elementos, o que? Se desfarão. Os elementos do mundo e tudo que você vê vai se desfazer, abrasado com fogo. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Próximo. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. Olha só, o céu vai ser desfeito, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então aqui é algo muito importante que Pedro traz, que inclusive nós não vimos ainda em outros textos. Primeiro, mostra aí, Mara. Os céus e a terra estão reservados por Deus para o fogo, já que uma vez foram destruídos pelas águas do dilúvio. Primeiro foi pelo dilúvio, pelas águas. E Deus fez uma aliança com Noé, fez uma aliança com o homem, dizendo que jamais ele destruiria a terra através de água. E ele fez o arco-íris, para que toda vez que o homem olhe para o arco-íris, se lembre da promessa e da aliança de Deus, ok? Mas agora Deus disse que vai ser com fogo. Próximo. Nesse dia haverá o juízo e a destruição dos homens ímpios. Outra coisa, esse dia virá como um ladrão de noite, mas com grande barulho. Jesus vai vir como ladrão, mas é interessante que vai vir com grande barulho. Você sabe que Jesus disse que ele vai vir como um relâmpago, que vem de uma ponta do oriente para o ocidente, né? O relâmpago é assim, você quase não vê ele se você não pegar ele na hora, não é verdade? Mas é interessante que depois do relâmpago, o que vem? O trovão. Não vem o trovão? Às vezes não sabe de nada de trovão, de relâmpago, mano. Não vem, irmãos? Não vem um relâmpago? Quando vem um relâmpago, você já espera o trovão vindo logo em seguida. É a mesma coisa. Ele disse que virá como um ladrão de noite, mas com grande barulho. Ele disse: como o relâmpago sai do oriente ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Outra coisa, a terra e o céu serão desfeitos em fogo da parte de Deus. Outra coisa, toda a realidade que nós conhecemos será desfeita, se derretendo. Outra coisa, e conforme a promessa de Deus lá em Isaías, ele haverá de fazer um novo céu e um novo mundo. O que mostra aqui então? Que Deus, através do fogo, irá purificar, derreter completamente essa realidade que nós conhecemos. A primeira criação que foi amaldiçoada por causa de Adão será desfeito. Terra, sol, lua, estrelas vão se desfazer. Sabe por quê? Você fala: como é que nós vamos viver sem o sol? Como nós vamos viver sem a lua que ilumina a noite? A Bíblia fala que o Senhor mesmo será a luz do mundo. Olha que glória!
Não vai ser sol que vai iluminar, e a Bíblia fala que não haverá mais noite, porque o Senhor vai iluminar a terra com a sua própria presença. E eu acredito, irmãos, que isso já é um pensamento meu. Não tome para si se você não quiser. A Nova Jerusalém, de fato, ela não vai ficar aqui na terra. Eu acredito que ela vai ficar no ar. E que eu vou estar lá. Mas quem estiver aqui na terra vai olhar e vai ver ela reluzindo como o sol. Porque Jesus é o sol do meio-dia, quando a força está mais potente. Ele é o sol da justiça. Então eu creio que a Nova Jerusalém, ela vai ficar no ar. E ela vai ser o astro. Não ela exatamente, mas Cristo será o astro. Lembra o que a Bíblia fala? Que a Nova Jerusalém será o tabernáculo de Deus, onde Deus vai habitar com o homem. Então Deus vai estar lá na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus vai ser esse astro iluminando todo mundo. É só um parênteses para você. Aleluia. Agora, eu finalizando aqui, tenho 10 minutos, porque nós começamos 10 minutos atrasado. Eu queria terminar falando sobre algumas interpretações, porque, irmãos, eu não estou aqui para dizer exatamente, eu tenho as minhas convicções. A Bíblia diz o seguinte, que tudo que é feito e não é feito por fé é pecado, ok? Então onde está o pecado na sua vida hoje? É que aquilo que você faz tem que ser com convicções de fé. Então eu prego naquilo que eu tenho uma convicção de fé. Mas acerca desse assunto, ele é discutido assim há milênios, essas interpretações bíblicas. Mas eu tenho as minhas convicções diante da minha leitura bíblica e de ensinos que eu já ouvi de outros pregadores, mas que testificaram no meu coração, e eu disse, é isso. Esse ensino, vou falar para você, vou ser honesto com você. Esse ensino do arrebatamento, ele não é muito antigo. E aí você pode dizer assim, então se não é muito antigo, é um ensinamento novo, então ele não é muito verdadeiro. Não, eu não acredito dessa forma. Eu acredito que ao longo dos anos, Deus vem trazendo luz cada vez mais a homens e mulheres através do Evangelho. Porque se nós formos apegados às coisas tradicionais, esquecemos do novo de Deus. Esquecemos das novas revelações de Deus, da nova luz de Deus. Não é que a palavra foi mudando, é que Deus foi mostrando cada vez mais acerca das verdades espirituais. E nós não devemos incorrer naquela questão farisaica, da tradição religiosa. Ok, os homens antigos acreditavam que não havia o arrebatamento. Quando eu digo homens antigos, eu não estou falando de profeta, eu não estou falando dos discípulos de Jesus que andaram com Jesus, eu estou dizendo homens famosos, talvez John Wesley, eu nem sei no que ele acreditava, Spurgeon, esses homens famosos que na história pregaram o Evangelho, ok? Mas se nós formos ficar somente embasados numa tradição, esquecemos do novo de Deus. Então há muitas interpretações, ok? Então existem algumas coisas que não sabemos de fato, ok? A respeito do novo céu e da nova terra, que acaba sendo um motivo de discussão. Quais são? Com que idade os ressurretos viverão no novo mundo? Eu tenho uma opinião própria. Vocês querem ouvir? Na célula, eu tenho uma opinião. É só uma opinião, é uma coisa assim, uma observação bíblica. Eu não estou afirmando que é. É porque eu acredito que existe uma idade ideal, estável, né? Quem morreu quando criança ou adolescente, né? Então quer dizer, uma criança morreu, quando ela ressurgir, ela vai ser adulta ou vai continuar criança, né? O adolescente, ele morreu, quando ele ressurgir, ele vai vir adolescente ou já vai vir uma outra idade? Continuarão assim ou crescerão? Não sabemos. A minha opinião, eu acredito que há uma idade estável,
É interessante que Jesus, aos 30 anos de idade, ele começou o ministério dele, morreu com 33. E Deus usa coisas naturais para mostrar coisas espirituais. São parábolas, são símbolos. Eu não estou afirmando, é só uma opinião minha. Inclusive, com 30 anos, começava o ministério de um judeu. Você sabe que até os 30 anos, um homem hebreu, ele não podia falar numa roda de homens acima de 30 anos, porque era considerado como uma criança ainda, uma pessoa imatura. Não é interessante porque que Jesus só começou o seu ministério com 30 anos, aí morreu com 33, mas é uma opinião minha. Eu acho que, se bem que o corpo glorificado, ele é bem diferente do corpo físico, mas enfim, irmãos. Outra coisa, poderemos comer, beber e dormir? Pois Jesus, depois da ressurreição, comeu e bebeu com seus discípulos, sim ou não? Então, a Bíblia fala que nós seremos tal qual Ele é. Então, se nós seremos tal qual Ele é, fazemos o que Ele fazemos. Então, Ele comeu e bebeu, depois de ser ressuscitado. Será que poderemos comer ou beber na nova terra? Não temos evidência suficiente para afirmar ou negar, baseado em estudos gerais. Eu tenho a minha opinião. Jesus, Ele comeu, bebeu com os discípulos. A Bíblia fala também, inclusive, que um dia 2 discípulos no caminho para Emaús, Jesus apareceu para eles, Jesus foi conversando com eles, chegou na casa deles, eles constrangeram Jesus, levou Jesus para dentro da casa e ali comeram juntos, e com os discípulos também. Então eu acredito que nós teremos essa capacidade de comer. Outra coisa, poderemos explorar o novo cosmos, já que o corpo de Jesus tinha qualidades espirituais e de deslocamento, ou seja, Jesus entrava em lugares com portas fechadas. Porta para Jesus não era problema. A Bíblia fala que Jesus foi assunto aos céus, levitando, flutuando, voando. Eu tenho a minha particularidade, irmãos, explorar o cosmos, o universo. Inclusive eu tenho uma opinião de que nós poderemos sim explorar novos universos não, novos planetas. Porque você sabe, a Bíblia fala que os filhos de Deus são como grão de areia. Você pode contar grão de areia? São a quantidade do céu de estrelas. Como Deus disse para Abraão, conta as estrelas se é que pode contar, os grãos de areia se é que pode contar, são muitos. E para eles estão reservado um reinado. Ou seja, eu creio, irmãos, que Deus vai dar planetas, lugares para os filhos de Deus reinarem. E aonde um filho de Deus chegar, seja lá um anjo que estiver morando lá, na hora que um filho de Deus chegar, ele vai dizer, é o filho do Altíssimo, e ele vai ficar assim para você. Ah, Senhor, também não sabemos. Eu tenho minha opinião. Poderemos casar, ter filhos, mas também lembrar que Jesus disse que na ressurreição não haverá casamento. Mas o que finalmente nós cremos, irmãos, e que é o mais importante, é que Cristo vai reinar fisicamente, palpavelmente, no novo céu e na nova terra, por toda a eternidade, juntamente conosco, o seu povo glorificado. Amém? Então nós lemos aqui essas coisas, e embora nós não tenhamos, todos os detalhes dessas questões, uma coisa é certa, o que Deus preparou para nós está além de palavras que possam ser ditas ou descritas. O que Deus tem preparado para nós ainda não, nossos olhos não viu, nossos ouvidos não ouviu e nem penetrou no nosso íntimo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É algo maravilhoso, é indescritível, é imensurável. Essa é a nossa esperança final, a âncora da nossa alma, a base da nossa fé. É aquilo que eu, todo dia, irmãos, falando de mim, levanto na confiança de que um dia o Senhor virá e nos resgatará de todo o sofrimento. Presta atenção, por mais bonito e por mais agradável que o nosso mundo seja, ele vai ter um fim. Entende?
E a Bíblia diz que o novo universo a ser criado por Deus transcende todas as belezas e complexidades desse mundo que nós vivemos. Não se compara. Então lembra de uma coisa: essa terra não é o seu lar final. Aqui não é a sua morada. Tem um novo céu e uma nova terra preparado para você. Saiba que o sofrimento que nós temos nesse mundo, né, com toda essa pandemia que a gente está vivendo aí, você pode perceber, fazem parte dessa atual realidade desse mundo caído. Só há pestilência nesse mundo porque esse mundo é caído. Mas um dia ele vai passar, diz a Bíblia. E ele vai dar lugar a um novo mundo, onde não haverá mais praga, não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. Então vamos louvar ao Senhor as suas maravilhas. Vamos ficar de pé? Vamos louvar a Deus pelo seu plano maravilhoso através de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos cantar um cântico ao Senhor. Vamos cantar um cântico a Ele, porque há uma promessa maravilhosa para nós. Eu gostaria que você orasse agradecendo ao Senhor, porque Ele te escolheu para esse tempo maravilhoso, para um futuro glorioso, um futuro de uma promessa, de que nós habitaremos num céu novo, numa terra nova, aonde a única luz e necessidade que nós teremos será o próprio Senhor Jesus. O sol da justiça brilhará. O tabernáculo de Deus será o lugar da habitação de Deus com o homem. Aleluia! Obrigado, Senhor, porque um dia a tua paz será estabelecida definitivamente para nós. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. O céu começa a se abrir. Sim. Toda a terra se dobrou a ti. Oh, Rabachara Mandarabalabás. Cristo, Rei dos Reis, Sim. veio nos buscar. Ele virá. Ele virá. Eu creio, Pai. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Oh, aleluia. O Senhor vem nos buscar. Ele virá e levará a sua noiva ataviada e adornada a morar com Ele para sempre. Oh, levantai as cabeças, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória e o seu povo. Ele é o próprio Deus. Aleluia. Vive em mim. Aleluia. Debaixo de suas asas eu me escondi. Sim. E o seu nome é Aleluia. maravilhoso. Sim, o seu nome é maravilhoso, Pai. Glória ao príncipe Da paz. Declare. Aleluia. Começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Ao Cristo de Deus. Cristo, Rei dos Reis. Veio nos buscar. Aleluia. Creia que Ele virá. Ele virá. E Ele já está vindo. Leva-nos
Jesus. Cristo, Rei dos reis. veio nos buscar. Aleluia, aleluia, aleluia. Leva-nos Em tuas mãos, pelas portas da cidade, aleluia. na Nova Jerusalém. A noiva vai entrar. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que você possa levantar a sua mão direita. Você sabe, irmãos, é uma promessa maravilhosa para nós. Você sabe, é a nossa esperança. É a âncora de fato da nossa alma. A nossa alma está ligada a isso, nosso coração está ligado a essas promessas. Que você possa todos os dias anelar ardentemente pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque hoje a criação e nós também gememos pela manifestação dos filhos de Deus. E no dia que os filhos de Deus se manifestar com Cristo, novos céus e nova terra surgirão. E o Senhor mesmo virá morar com a sua noiva, a sua igreja, o seu povo, a Nova Jerusalém. Que o amor do nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo te mostre essas verdades todos os dias em sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a semana de vocês. Que vocês possam essa semana aí ter experiências maravilhosas com o Senhor e com a sua graça, amém? Então domingo que vem nós nos encontramos para a glória de Deus em nome de Jesus. Deus abençoe.